Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o canal Cap Jomas, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai conhecer o nosso quarto adversário da Copa do Mundo 2026, o Japão. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo e também me siga lá no @capjomas no Instagram, certo? Então bora pro vídeo. Japão, em japonês, Nihon ou Nippon, terra do sol nascente, oficialmente Estado do Japão. É um país insular da Ásia Oriental, localizado no Oceano Pacífico, a leste do Mar do Japão, da China, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul e da Rússia, estendendo-se do Mar de Okhotsk, no norte, e ao Mar da China Oriental e Taiwan, ao sul. O país é um arquipélago de 6.852 ilhas, cujas quatro maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando em conjunto 97% da área terrestre nacional. A maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões como, por exemplo, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. O Japão possui a 11ª maior população do mundo, com cerca de 125,4 milhões de habitantes. A região metropolitana de Tóquio, que inclui a capital de fato de Tóquio, e várias prefeituras adjacentes. É a maior área metropolitana do mundo, com mais de 37,4 milhões de habitantes. Pesquisas arqueológicas indicam que humanos já viviam nas ilhas japonesas no período Paleolítico Superior. A primeira menção escrita do Japão começa com uma breve aparição em textos históricos chineses do século I depois de Cristo. A influência do resto do mundo, seguida por longos períodos de isolamento, tem caracterizado a história do país. Desde a sua constituição em 1947, o Japão se manteve como uma monarquia constitucional unitária com um imperador e um parlamento eleito, a Dieta. Como grande potência econômica, possui a quarta maior economia do mundo em PIB nominal e a quarta maior em poder de compra. É também o quarto maior exportador e o quarto maior importador do mundo, além de ser o único país asiático membro do G7. O país mantém uma força de segurança moderna e ampla, utilizada para autodefesa e para funções de manutenção da paz. O Japão possui um padrão de vida muito alto, com o 17º maior IDH, a maior expectativa de vida do mundo, de acordo com estimativas da ONU e da OMS, e a terceira menor taxa de mortalidade infantil. O país também faz parte do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A Primeira Guerra Mundial permitiu ao Japão, que se juntou ao lado dos aliados vitoriosos, expandir sua influência e exploração territorial. O Japão continuou a sua política expansionista de ocupação da Manchúria, nordeste da China, em 1931. Como resultado da condenação internacional a essa ocupação, o Japão renunciou à Liga das Nações 2 anos depois. Em 1935, as assembleias locais foram estabelecidas em Taiwan. Em 1936, o Japão assinou o Pacto Anticomuninter com a Alemanha nazista, juntando-se às potências do eixo em 1941. Também em 1941, o Japão assinou o Pacto Nipônico-Soviético com a União Soviética, respeitando tanto os territórios de Manchukuo quanto a República Popular da Mongólia. Em 1937, o Império do Japão invadiu outras partes da China, precipitando a Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 e 1945. No ano de 1940, invade a Indochina Francesa, após o qual os Estados Unidos colocaram um embargo de petróleo no Japão. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor e declarou guerra aos Estados Unidos, Reino Unido e à Holanda. Este ato fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Em 8 de dezembro, esses três países declararam guerra ao Japão. Após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, após a União Soviética também se opor ao país, o Japão concordou com a rendição incondicional de suas forças em 15 de agosto, dia da vitória sobre o Japão. Os custos de guerra para o Japão e para os países da esfera de coprosperidade da Ásia Oriental foram a perda de milhões de vidas e destruição de grande parte da indústria,
cidade e infraestrutura do país. As potências aliadas repatriaram milhões de japoneses étnicos de colônias e campos militares na Ásia. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente foi convocado pelos aliados em 3 de maio de 1946 para processar alguns líderes japoneses por crimes de guerra. No entanto, todos os membros das unidades de investigação bacteriológica e membros da família imperial envolvidos na condução da guerra foram exonerados a partir de processos criminais pelo Comandante Supremo das Forças Aliadas. Em 1947, o Japão aprovou uma nova Constituição pacifista enfatizando as práticas democráticas liberais. A ocupação dos aliados terminou pelo Tratado de São Francisco em 1952 e o Japão foi assimilado como membro das Nações Unidas em 1956. Internamente, após o fim da Segunda Guerra, o país passou por décadas de recuperação e afirmação. Teve um crescimento econômico espetacular até se tornar a segunda maior economia do mundo. Isso deveu-se a fatores geopolíticos, como o medo de que o socialismo avançasse sobre esse país completamente arrasado pela guerra, e culturais, devido ao investimento em educação que formou e preencheu vagas no campo tecnológico. Esse rápido avanço terminou em meados dos anos 1990, quando o Japão sofreu uma grande recessão. O crescimento positivo no início do século XXI tem sinalizado uma recuperação gradual. Em 11 de março de 2011, o país sofreu o pior sismo e tsunami já registrado em sua história. O terremoto teve uma magnitude de 9.0 na escala Richter e foi agravado por um tsunami, afetando a região nordeste de Honshu, incluindo Tóquio. A área mais afetada pelo tsunami foi a cidade de Sendai, região de Tohoku, devido à proximidade do local onde ocorreu o sismo. Por conta do sismo, a central nuclear de Fukushima 1 sofreu sérios danos em seus reatores e agora ameaça a população dos arredores com risco de contaminação por radioatividade. Em 2004, o Ministério da Justiça do Japão estimou o número de estrangeiros legais em quase 2 milhões, sendo estes principalmente coreanos, chineses, taiwaneses, brasileiros e filipinos. As outras minorias são peruanos, norte-americanos, ingleses, tailandeses, australianos, canadenses, indianos, iranianos, russos, entre outros. Entretanto, o número real de estrangeiros é incerto devido à existência de muitos imigrantes ilegais. A maioria dos brasileiros residentes no Japão são Nikkei, descendentes de japoneses ou cônjuges de nipo-brasileiros, e vivem e trabalham legalmente e são conhecidos pelos japoneses como dekaseges, significado trabalhar longe de casa. O Brasil passou a receber imigrantes japoneses em 1908. A maior parte dos imigrantes chegou na década de 1930 e se fixou sobretudo em São Paulo. Hoje, a população nipo-brasileira é de quase 1,5 milhões de pessoas, formando a maior colônia de descendentes de japoneses no mundo. Muitos desses brasileiros de origem japonesa ou cônjuges têm imigrado ao Japão em busca de melhores condições de vida, formando uma comunidade de cerca de 300 mil pessoas no Japão. O Japão é uma das nações líderes nos campos de pesquisa científica, especialmente de tecnologia, maquinário e pesquisa biomédica. Cerca de 700 mil pesquisadores dividem um orçamento de 130 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento, o terceiro maior do mundo. O Japão é líder mundial no domínio da pesquisa científica fundamental, tendo produzido 13 prêmios Nobel, quer em física, química ou medicina, 3 medalhas Fields e um prêmio Gauss. Algumas das mais importantes contribuições tecnológicas do Japão são encontradas nas áreas de eletrônicos, automóveis, máquinas, engenharia sísmica, robótica industrial, óptica, química, semicondutores e metais. O Japão é líder do mundo em produção e utilização de robótica, possuindo mais da metade, 402.200 de 742.500 robôs industriais no mundo, usado para a fabricação. Produziu também o Kerio, a Simo e o Aibo. O Japão é o maior produtor mundial de automóveis e abriga 4 das 15 maiores fabricantes de automóveis do mundo, e 7 dos 20 maiores líderes de vendas de semicondutores atualmente. A Agência Espacial do Japão,
que é também grande nessa área, realiza pesquisas espaciais, planetárias, de aviação e no desenvolvimento de foguetes e satélites. É um participante da Estação Espacial Internacional e do Módulo de Experiência Japonês, Kibo, que foi adicionado à Estação Espacial Internacional durante voos do ônibus espacial em 2008. A história japonesa produziu uma cultura que mescla influências de tradição chinesa e das formas indianas e ocidentais desde sua arquitetura à sua gastronomia. Primordialmente, o Japão sofreu influência direta da China, em um processo iniciado há cerca de 1500 anos. O Japão e outros reinos asiáticos eram estados tributários da China desde tempos antigos. No entanto, o Japão parou de enviar tributos à China em 894 d.C. A partir daí, a cultura japonesa desenvolveu-se de forma independente e floresceu numa variedade de campos livremente. O processo de nacionalização cultural acelerou-se durante os últimos 250 anos anteriores ao que o Japão se manteve isolado, até 1868, quando se abriu para o mundo ocidental com a assinatura do Tratado de Kanagawa. Nos últimos séculos, foi influenciada pela Europa e pelos Estados Unidos. Através dessas influências, gerou um complexo próprio de artes, técnicas artesanais como bonecas e objetos lascados e cerâmica, e outras artes com papel, espetáculos e danças, tradições e jogos, além de uma culinária única. A bandeira do Japão, chamada oficialmente de Nishoki e popularmente de Hinomaru, simboliza o sol, pureza, honestidade, paixão e sinceridade. A bandeira japonesa é formada por um fundo branco com um círculo vermelho centralizado, representando o sol, um símbolo central da cultura japonesa e associada à deusa do sol, Amaterasu, considerada ancestral da família imperial. O branco simboliza honestidade e pureza, enquanto o vermelho representa a paixão, sinceridade e o próprio sol. O nome popular Hinomaru significa literalmente disco solar. O Hinomaru tem origens antigas, com registro de uso já no século VII, quando guerreiros japoneses desenhavam círculos vermelhos em leques durante batalhas entre os clãs Minamoto e Taira. Entre os séculos XV e XVI, a bandeira passou a ser utilizada em navios e unidades militares, servindo para identificar embarcações japonesas no exterior. Durante a era Meiji, entre 1868 e 1912, o Hinomaru foi adotado oficialmente para navios mercantes e a marinha, consolidando-se como símbolo nacional. Apesar de restrições durante a ocupação americana após a Segunda Guerra Mundial, a bandeira continuou sendo um símbolo de identidade e patriotismo. A bandeira foi oficialmente reconhecida pelo governo japonês em 13 de agosto de 1999, junto com a lei que definiu o hino nacional Kimi-ga-yo. Além de representar o sol e a deusa Amaterasu, o Hinomaru simboliza a vida, o país e o imperador, sendo um ícone de orgulho nacional. Durante feriados e celebrações, é comum que cidadãos japoneses hasteiem a bandeira, reforçando seu papel como símbolo de identidade e devoção à nação. Sempre foi uma seleção divertida de se assistir, especialmente na Copa do Mundo, e tem a reputação de causar surpresas nos grandes palcos. A equipe liderou seu grupo na edição de 2022 no torneio, derrotando tanto a Espanha quanto a Alemanha. Nas oitavas de final, foi eliminada pela Croácia, finalista de 2018 nos pênaltis. Os Samurai Blue estarão mais uma vez na Copa do Mundo da FIFA de 2026, dessa vez com uma renovada confiança e motivação para finalmente quebrar a maldição das oitavas de final. Não faltarão grandes talentos da Europa, além da estabilidade do experiente técnico Hajime Moriyasu. Apesar dos contratempos causados pelas lesões, o Japão continua a possuir um ataque letal, aliado a um meio-campo e uma defesa equilibrados. As principais ameaças ofensivas na linha de frente serão, sem dúvida, Takefusa Kubo e Keito Nakamura, já que ambos os jogadores podem ser extremamente perigosos no terço final do campo. Hitsu Doan, do Freiburg, é outra estrela talentosa dessa seleção japonesa e tem sido titular regular dos Samurais Azuis. No meio-campo, a experiência de Wataru Endo e Daichi Kamada será crucial para ditar o ritmo de jogo do Japão, enquanto jogadores como Kaisho Sano e Yuto Suzuki podem ser decisivos com suas contribuições ofensivas. Na defesa, o jovem Hiroki Ito pode ser um trunfo assim que se recuperar da lesão.
O astro do Bayern joga principalmente como zagueiro central, mas também pode atuar como lateral esquerdo. O homem do apito será o italiano Maurizio Mariani, que terá auxílio dos compatriotas Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Mariani atuou em outras 2 partidas na atual edição da Copa, Arábia Saudita contra o Uruguai pela primeira rodada do Grupo H e Colômbia contra a República Democrática do Congo, na segunda rodada da chave K. Então, pessoal, esse é um pouquinho do nosso quarto adversário da Copa do Mundo 2026, o Japão. E eles vêm forte, né, pessoal? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui da plataforma. Também me siga lá no @capijomas no Instagram, que é onde a gente pode ter trocas mais rápidas, mais fluídas, de ideias, opiniões, críticas, que tudo isso será muito bem-vindo para que a gente possa melhorar cada vez mais. E também deixe aqui embaixo nos campos dos comentários o que você achou do jogo, caso você tenha assistido, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo, se cuidem e até lá!